Você acha que existe alguma possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno? Não, não falei do Lula. Pessoal, dá uma olhada no couro, na taca, no cacete que nós vamos tomar na eleição, se a gente não tirar o rabo do sofá. O Flávio Bolsonaro vem numa ascendente consistente. Olha, o que está acontecendo agora nos bastidores da política brasileira é algo que muita gente tentou esconder por muito tempo, mas simplesmente não dá mais. Uma nova pesquisa acabou de sair e os números são um verdadeiro balde de água fria na esquerda. A desaprovação do governo do Luiz Inácio Lula da Silva disparou, atingindo um dos piores níveis dos últimos anos. E enquanto isso, do outro lado, um nome começa a crescer de forma consistente e silenciosa, e cada vez mais perigosa para o sistema: Flávio Bolsonaro. E é aqui que o clima muda, porque quando a realidade começa a aparecer nos números, não tem narrativa que segure. Não tem discurso bonito, não tem maquiagem, não tem militância na internet capaz de esconder o que o povo começa a sentir no dia a dia. E o mais impressionante não é nem a queda de um, mas o avanço. Flávio Bolsonaro já aparece tecnicamente empatado, e em alguns cenários, até a frente. Isso significa uma coisa muito simples: 2026 já começou. E a esquerda sabe disso, tanto sabe que o desespero já começou a aparecer ao vivo. Militantes, comentaristas, gente da mídia, todos tentando correr atrás do prejuízo, tentando desacreditar a pesquisa, tentando controlar a narrativa. Mas tem um detalhe que incomoda muito. Quando eles gostam do resultado, a pesquisa é válida. Quando não gostam, vira fake. E isso está ficando cada vez mais evidente. Enquanto isso, aliados do governo já começam a recalcular rota, porque perceberam que o cenário não é mais de conforto. É de risco. E risco agora segura, porque o que vem a seguir mostra até onde esse desespero está chegando. Vou falar, pode ser que nem tenha segundo turno. Você acha que existe alguma possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno? Não, não falei do Lula. Eu não falei qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Você acha que existe possibilidade do Flávio ganhar no primeiro turno? Qualquer um dos dois, então? Acho que qualquer um dos dois. É? É. O que essa pesquisa Atlas nos diz? O Flávio Bolsonaro vem numa ascendente consistente, Joana. E o que isso sinaliza? Por óbvio, crescimento, né? 2, um robustecimento da migração de votos do centro-direita e talvez extrema-direita, certamente, para este candidato. Para quem essa notícia é terrível? Para o Lula já indicava antes uma corrida muito acirrada, então segue sendo uma mega batalha para o presidente da República, mas para a terceira via, Felipe e Joana, é uma notícia mais difícil. Então, assim, anteontem, hoje é quarta, né, amores? Então, na segunda, Ratinho Júnior avisou que não vai concorrer à presidência da República, o governador do Paraná, filiado ao PSD, vai continuar no governo, está tentando fazer frente a Sérgio Moro no estado dele, o que é uma missão difícil. E aí a coisa parece que vai cair no colo de Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Mas o espaço está ficando cada vez mais comprimido, Felipe. É isso que essa pesquisa nos mostra, né? O Lula e o Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados, numa margem aí que basicamente o Flávio está numericamente à frente, mas se você pega a metodologia de pesquisa, 50-50, pode ir para qualquer lado. Mas para a terceira via, que vai buscar esse espaço junto ao eleitor que já está colando no Flávio, a notícia é péssima. Porque fica parecendo que com 6 meses, 7 meses da eleição, o espaço já não existe, né? Então você vai ter duplo trabalho, que é o trabalho de se apresentar como oposição viável, que a terceira via vai ter de ter, e 2, se apresentar como uma opção mais palatável do que a que já está concentrando os votos. Pessoal, dá uma olhada no couro, na taca, no cacete que nós vamos tomar na eleição, se a gente não tirar o rabo do sofá e começar a sentar o cacete, a descer o bambu no bandido, ladrão, vagabundo, miliciano do Flávio Bolsonaro. Aí agora vai ter um monte de gente de esquerda me criticando. Janones, mas essa pesquisa é falsa. Mas isso não é verdadeiro, você não pode divulgar isso. Deixa eu explicar um negócio. A pesquisa é falsa só no segundo turno. Porque a nossa turma, a esquerda, tá divulgando o resultado do primeiro turno e comemorando. Porque no primeiro turno, o presidente Lula tá na frente. Aí no segundo ela é falsa. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem quiser continuar de braço cruzado, achando que a eleição tá ganha, que continue. Meus amigos, o desespero da esquerda está tão grande que a militante Vera Magalhães começou a fazer campanha para que Bolsonaro volte para a prisão, pois, segundo ela, ele poderá influenciar mais ainda na campanha política de Flávio Bolsonaro, que começou a vencer Lula já no primeiro turno, segundo as pesquisas. Então não é um passeio no bosque, não é que ele vai para casa
e vida que segue e é tudo como dantes. Não, é um regime prisional. Ele está preso, ele foi condenado por ter tentado um golpe de Estado no país. Nada indica e nada garante que novas violações deixarão de acontecer, porque a gente sabe que o Bolsonaro, mesmo da papudinha, estava ditando os rumos da campanha política do filho e de toda a direita e de todo o PL, e que agora, em casa, a tendência é que ele tente ganhar mais protagonismo nessa articulação política. Então, a chance de haver violação às proibições de usar celular, de gravar áudio, de usar redes sociais, de usar dispositivos como o WhatsApp, elas existem, elas são reais e são concretas. Assim como a chance de haver aglomeração na porta do condomínio também é alta. Então, de agora em diante, as condições dessa domiciliar vão ser observadas com lupa e precisam ser, porque a gente não está falando de alguém que foi ali submetido a decisões exageradas por parte da justiça, porque nunca fez nada. Não, alguém que pegou um ferro de solda e tentou corromper uma tornozeleira eletrônica. Isso não é trivial, isso não é banal, isso é bem sério, inclusive. Pode ficar lá na praia, dançando, fazendo o que quiser, né? Que eu acho que ele não tem nada a fazer na vida. Aliás, não conheço nada do mandato de senador dele, além do projeto de privatizar as praias no Brasil, que ele tocou no Senado Federal. O Lula tem que governar, tem que tocar o Brasil, não tem que ficar se pautando pelo que diz o Flavinho Bolsonaro. Tenha santa paciência. Agora, a eleição não começou. Esse é o grande tema, Zanini, que eu acho que quem está analisando as pesquisas nesse momento está ignorando. Porque agora, o Flávio, antes de começar a campanha, dele ser confrontado, dele ser apresentado ao Brasil a partir daquilo que ele é e das suas contradições, ele pode usar a camisetinha dizendo que ele é pai de menina, ele pode dizer que quer dialogar com os LGBTs, ele pode dizer que é mais moderado, que é a maneira como ele tem tentado se vender. Uma outra pesquisa, que é a do Poder Data. Vejamos aqui juntos, eu vou usar o meu espelhamento e aí eu vou atualizar neste momento para que nós vejamos juntos o desenho, o balé dos números. Vejam aqui. Quem desaprova em vermelho, quem aprova em verde. Olha lá o balé que é feito nesses dados. Para que eles estão vindo, deixa eu dar espaço aqui para eles. Desaprovam. Lula é a maior marca em 2 anos. 61% desaprovam. Quantos aprovam? 31%. E aí nós temos aqui, não sabem, tá cinza, quase não dá para ver, mas eu te digo. Não sabem ou não responderam. 8%. Em 2024, por que a gente fala que é a maior marca em 2 anos? Porque olha aqui, esse primeiro dado, esses primeiros pontos, eles são de março de 2024. Ou seja, 2 anos atrás, porque o tempo voa, né? Vamos combinar? 2 anos atrás já. Aqui era de 50% de desaprovação e viemos para 61%. Aprovavam 40%, e olha aqui ó, a queda. Aí depois respirando por aparelhos um cadinho e aí queda de novo. E agora aprovado por 31% dos pesquisados. 11% não sabiam, agora 8% não sabem. Vamos aqui de tecnicidade da pesquisa. A pesquisa Poder Data entrevistou 2.500 eleitores entre os dias 21 e 23 de março, margem de erro é o dobro da anterior, né? De 2 pontos percentuais. E o intervalo de confiança, o nível de confiança, é de 95%. Apesar de ser ano eleitoral, o levantamento não tem registro, tá? No TSE, porque não se trata de uma pesquisa exatamente de intenção de voto. É sobre aprovação ou desaprovação. E aí? Aquela decisão do ministro André Mendonça. Ontem, André Mendonça decidiu determinar a prorrogação da CPMI do INSS e surpreendeu todo mundo, inclusive o Palácio do Planalto, que já calcula, a partir de agora, impactos eleitorais dessa medida. Nos bastidores, auxiliares do presidente Lula avaliam que esse tempo extra da CPMI amplia riscos políticos a Lula, especialmente no que diz respeito às investigações que circundam o filho dele, Fábio Luiz Lulinha. Mendonça determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça a leitura do requerimento em plenário de 48 horas para permitir a prorrogação, sob o argumento de que não há margem para impedir o andamento do pedido quando cumprido os requisitos legais. Integrantes do governo avaliam que esse movimento foi inesperado porque Alcolumbre ainda não havia formalizado uma negativa à prorrogação, ou seja, não havia uma decisão anterior que, na visão dos governistas, justificasse a intervenção do Supremo neste momento. Na avaliação do entorno do Lula, Mendonça acabou cercando
Alcolumbre ao estabelecer um prazo e consequências diretas em caso de descumprimento, inclusive com a possibilidade de a própria CPMI estender os seus trabalhos de forma automática. Auxiliares do presidente também veem essa medida como prejudicial para a relação institucional entre os poderes, ao antecipar um conflito que até então poderia ser resolvido internamente no Legislativo. A avaliação reservada é de que o episódio tensiona o ambiente entre Supremo e Congresso Nacional, com reflexos indiretos ao Executivo. No campo político, o principal temor é o impacto eleitoral da prorrogação da CPMI. Existia alguma dúvida de que o clima mudou, ela acabou de desaparecer, porque depois da divulgação dessa pesquisa, o que se viu foi um verdadeiro surto político ao vivo, de militante praticamente implorando para a esquerda sair do sofá, admitindo, com todas as letras, que a situação está ficando perigosa, porque o crescimento de Flávio Bolsonaro não vem só da direita, vem do centro, vem de eleitores que já não compram mais o discurso do governo. E isso é o que realmente assusta, porque quando o eleitor comum começa a mudar de lado, não tem estratégia que segure. E enquanto isso, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva segue acumulando desgaste, alta desaprovação, queda de confiança e uma sensação crescente de que o discurso já não convence como antes. E olha que nem começou oficialmente a campanha. Imagina quando começar de verdade, quando vier debate, exposição, um confronto direto. É aí que muita máscara cai. E é exatamente por isso que já tem gente tentando antecipar o jogo, pressionar, controlar e até mudar as regras se for preciso, porque quando o cenário começa a fugir do controle, o sistema reage. Mas uma coisa é fato, pesquisa não derruba governo, mas mostra quando o chão começa a de rachar. E hoje, o que os números estão dizendo é claro, o jogo virou, ou pelo menos começou a virar. Agora eu quero saber de você. Você acha que essas pesquisas refletem o que você está vendo no dia a dia? Ou ainda, existe uma tentativa de maquiar a realidade? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque aqui você acompanha tudo aquilo que muita gente tenta esconder. E fica ligado, porque os próximos meses prometem. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.